Levante a voz. Está por aqui conosco Aldo Ramos de Brito, né, com sua história, já aposentado do Banco do Brasil. Já aposentado, já. Entrou lá, tinha quantos anos, Aldo? Tinha Bom 15, dia. Bom dia, Léo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Andaiá. Bom dia, equipe da própria Rádio Andaiá. Estamos aqui à sua disposição, Léo. E eu entrei no Banco do Brasil aos 15 anos de idade, como menor estagiário. Tá vendo? Hoje é quando você deve começar a contribuir com a Previdência, para ter um... foram quase 36 anos de contribuição. Você entrou ali como menor estagiário, mas aí eu saí, levei trabalhei um ano no Bradesco, trabalhei 3 anos lá no Supermercado Rio Branco como calculista da empresa. E aí a história é essa, né? Foram 36 anos de atividade, mas a gente ainda está nativa agora como consultor, Léo. Muito bem, tá vendo aí, Tinovas? Eu quero chegar mais ou menos para se aposentar jovem dessa forma e com pelo menos 1/3 do salário que ele está se aposentando agora. Hoje em dia não tem mais essa situação. Mas, Aldo, nós vamos falar sobre a previdência complementar, a previdência privada, né? Explicando para o pessoal o que é exatamente, porque quando o pessoal fala previdência, lembra logo do INSS. Então, para fazer um paralelo aí dentro do que o público conhece mais, que é a nossa previdência, né, social, que você pudesse explicar para o pessoal de casa como é que funciona e exatamente o que é a previdência privada. Ô, Léo, a previdência privada... Pode olhar privada, ali pro pessoal que tá te acompanhando. Na verdade, ela funciona tipo como uma poupança programada, né? Então, você, por exemplo, em relação a um filho, 2, 3 anos de idade, você já pode fazer essa previdência privada, porque ao longo do tempo, porque a renda é em função desse tempo. Então há uma Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor, Léo. Então, nasceu, você quer presentear o avô, por exemplo, quer presentear o neto ao nascer, essa criança, ele faz a previdência privada e começa com valor simbólico. Então, quanto antes você começar, melhor, porque você leva um período e você não precisa seguir a regra, por exemplo, do INSS. Já que se fala e está em discussão essa questão da idade mínima, 65, paralelamente você pode fazer a sua previdência privada e com os seus 55 anos de idade, por exemplo, já que você quiser ter a garantia dessa renda lá no futuro, você estipula com uma idade de saída para recebimento da sua aposentadoria 55 anos de idade. Então você é que define a data de saída para recebimento dessa aposentadoria. Para recebimento. Agora, os valores, porque o INSS, quem hoje contribui de forma avulsa, acho que é 60 e poucos reais, né? Então, a partir de quanto, mais ou menos, as instituições cobram aí mensalmente para você? Léo, o interessante é que você inicie, por exemplo, um processo com um valor em torno de 50 reais. Pelo menos, né? 50 reais. Começando bastante cedo, com 50 reais. Lá na frente, dependendo do período, você pode estar recebendo uma aposentadoria em torno de uns 5 mil reais. De fazer do garotinho logo cedo aí, e de vez em quando, se a pessoa tiver um dinheiro extra, quiser colocar ali também, pode. E você pode também fazer o aporte extra, porque a previdência privada, o recurso é seu, a poupança é sua. Então, quer dizer, ela além de complemento para a aposentadoria, ela também serve como projeto de vida. Porque você pode pegar esse recurso e essa criança, seu filho, por exemplo, nasceu, aí você faz essa programação pensando em quê? Pensando nos 15 anos de idade, de dar o passeio na Disney, o momento que para pagar a faculdade de seu filho, para no momento da formação de seu filho na faculdade você presentear com um carro. Então, ela tem uma série de utilidades para que você direcione e se programe para esses objetivos. Olha, você tem sua dúvida, pode mandar agora pra gente, né, que Aldo vai responder aqui. Só lembrando aqui, apresentando, a gente conhece bastante o Aldo aí do Banco do Brasil, mas também foi gerente, aliás, foi calculista aí no Supermercado Rio Branco, professor, tem a sua formação em administração na Universidade Estadual da Bahia, pós-graduado em finanças aí pela Facemp. Agora, explique pra gente, Aldo, os tipos de previdência, quando a gente ouve falar às vezes, previdência fechada, aberta, PGBL, VGBL, e essas siglas deixam assim o pessoal um pouco confuso. Qual a diferença de um para o outro?
Ô, Léo, a diferença da previdência aberta e fechada, que a fechada é um convênio específico com as empresas. Então, o Banco do Brasil, por exemplo, tem a Previ, a Caixa Econômica tem a Funcef, os Correios tem a Postales. A Petrobras acho que tem a Petrobras tem a Petros. Então é né, só o pessoal daquela empresa ali que aí, pode. Então, certo. essa é a chamada previdência fechada. Fechada, certo. A aberta é aquela comercializada pelos bancos como um todo. O Banco do Brasil, por exemplo, tem a Brasilprev. E todos os bancos têm a sua previdência, onde você pode... Você pode se dirigir Caixa, Bradesco, todo mundo... Você pode se dirigir a qualquer banco, que os bancos estão negociando esse tipo de produto, esse tipo de investimento. Em relação à questão da previdência aberta, ela tem a questão do VGBL e o PGBL. O PGBL, Léo, é para aqueles clientes que fazem a declaração do imposto de renda completo, porque ele pode bater até 12%. Enquanto o VGBL é aquelas pessoas que fazem a declaração de imposto de renda no modelo simples ou não fazem declaração de imposto de renda. Por quê? No VGBL, a tributação do imposto de renda é sobre os rendimentos. Enquanto o PGBL, a tributação do imposto de renda é sobre o resgate total ou sobre a renda. Em relação à tributação também, no momento, Léo, de o cliente estar negociando e conversando com o gerente do banco ou da corretora, ele tem que também verificar essa questão do imposto de renda. Que tipo de imposto de renda ele quer utilizar? É interessante. Agora vamos pegar aqui o caso mais comum, geral, o pessoal de casa está ouvindo agora, que não faz que é isento. Para quem é isento, qual é o mais indicado? Aquele que é isento do imposto de renda, Léo, a melhor aplicação é o VGBL, porque ela funciona como qualquer outro tipo de investimento. Fundo de renda fixa, né? Você fazer a aplicação no CDB. Então, a questão da tributação vai ser apenas sobre o rendimento. Então, às vezes, há um tempo atrás, existia, assim, uma rejeição inicial em relação à Previdência. Mas o brasileiro como um todo, ele está realmente formando essa cultura e se preocupando em relação ao futuro, Léo. Porque o que a gente percebe é que muita gente que não se preocupou em relação ao futuro, Léo, que tinha sua renda aí mais significativa e que dependeu apenas do INSS, quando chegou aos seus 55, seus 60 anos de idade, o empresário, por exemplo, Léo, há um tempo atrás, não tinha essa cultura da Previdência. Então ele tinha Ele não pensava um dia na aposentadoria, não talvez. tinha. Sabe? Aí investiu, por exemplo, Léo, em imóveis. Aí vem esse momento de uma crise econômica, onde os valores dos imóveis caíram, tantos imóveis que estão sem alugar, e muitos, eu conheço pessoas que têm uma quantidade de imóveis e que estão todos sem alugar. Então, quer dizer, a gente sempre diz, minha mãe sempre diz, nunca coloque todos os ovos numa cesta só. Porque quando a cesta cai, quebra todos os ovos. Por isso que é interessante a diversificação dos investimentos. Agora, o que o pessoal está ouvindo aí em casa e perguntando, bom, quais são as taxas? O pessoal vai falar taxa de administração, a questão do próprio imposto de renda, né? Então, o outro lado, claro que tem ali no momento que você está colocando, ou alguém que quer colocar 50 mil, 100 mil, ou alguém que quer colocar 50, 100 reais por mês. Pronto, Léo. Na verdade, os bancos, eles cobram 2 tipos de taxa, né? Então, ninguém trabalha de graça, não é isso, Léo? Não existe almoço grátis? Não existe almoço grátis, então é cobrada a taxa de administração e financeira e a taxa de carregamento. Então, essa taxa de administração financeira vai em função do montante. Por isso que você tem que estar conversando. Se você tem um valor muito mais significativo, você tem um poder de negociação maior com o próprio gerente. Essa taxa ela pode ser menor de acordo com o valor que você vai colocar? Com o valor, ela vai ser bastante reduzida em função do montante que você vai investir. Mas com o tempo a rentabilidade dela cobre o que você pagou com a taxa? Com o tempo, por isso que a gente sempre diz, a Previdência é um tipo de investimento de longo prazo. Não vale a pena para quem vai colocar hoje tirar, vamos supor, um valor alto, tirar daqui a 6 meses, não é um ano, não é interessante. Então você tem que estar analisando, porque no momento da negociação existe uma taxa, Léo, chamada taxa de carregamento, que é para justamente prender o dinheiro e esse recurso ser utilizado efetivamente para a aposentadoria. Mas só que, como ele também está sendo direcionado para esse projeto de vida, você pode estar negociando com o gerente e ele dispensar essa taxa de carregamento, porque essa taxa de carregamento é pago tanto na entrada quanto na saída. Mas tanto esses 2 valores podem ser dispensados, basta você conversar com o seu gerente. O ouvinte aqui pergunta o seguinte: é totalmente seguro, não tem riscos? Ô, Léo, a gente sempre diz, você ao atravessar a rua, você tem um risco.
Se você não, você acaba às vezes olhando para um lado, olhando para o outro e acaba acontecendo. Então, qualquer tipo de investimento tem risco. Agora, o risco é mínimo. É mínimo. Ele deve estar aqui querendo saber, por exemplo, querendo comparar com uma poupança, por exemplo. Sim. Ele é seguro, você vai ter ali pelo histórico, pelo que você vê. Aqui, por exemplo, ó, o importante é o seguinte, é você escolher a instituição financeira confiável. Você buscar a corretora ou a instituição. Então, o Banco do Brasil, por exemplo, tem mais de 200 anos atuando no mercado. Então, você deve confiar ou não? Não é isso? Então, são situações que você vai comprar um veículo, você não vai olhar o histórico, verificar quem foi, primeiro quem adquiriu, isso, né? Não vai recorrer à questão. Então, o importante é você... E as instituições financeiras hoje em dia estão mais seguras? Dificilmente. E as instituições financeiras, todas elas aqui, as principais do país, a gente vê que estão bem conceituadas. Né? Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, todas essas instituições financeiras, o conceito delas são altíssimo, Léo. Agora, quando se trata de herdeiros, que é outra coisa que a gente chama atenção, né, na Previdência Privada, que é o seguinte: o INSS é uma conta que pouca gente faz, pouca gente lembra, que é aquela situação de você estar pagando e quando chega ali 40, 50 anos, se acontece um acidente com a pessoa morreu, tudo que ele pagou fica lá para o INSS, né? Os herdeiros não têm acesso a nada, a não ser eu. Agora, no caso da Previdência Privada, como é que fica a situação de herdeiros? Ele indica, ele coloca ali, ele já é automaticamente dividido para os herdeiros? Como é que funciona isso? Léo, em relação a essa questão do herdeiro, é a questão da sucessão patrimonial. Justamente é uma das vantagens da Previdência Privada. Ou seja, você não precisa habilitar inventário para estar direcionando esses recursos. A justiça definir os herdeiros legais. Ou seja, você, ao fazer a sua previdência privada, você coloca, especifica o nome da pessoa que vai receber aqueles recursos, aqueles valores acumulados. Então, ao faltar o titular do plano, aquele recurso é automaticamente direcionado para aquele beneficiário. E na falta tanto do titular quanto do beneficiário especificado, aí vai para os herdeiros legais. Muito bem. As fãs do Aldo estão mandando um abraço aqui. Adriana Nogueira, um abraço, meu amigo Aldo, saudades. Tia Adriana, Consa Sampaio aí, gente boa, conheço há muito tempo, era meu vizinho. A mãe dele era minha vizinha, nossa amiga Consa, né? Tá aí também acompanhando. Do Aécio Flávio, todo o pessoal ligado e o pessoal mandando também algumas sugestões, algumas perguntas. Você pode mandar a sugestão de tema pra gente abordar daqui pra frente, né? O Aldo sempre trazendo essas orientações aí na área financeira. Agora, o pessoal, Aldo, que às vezes faz esse investimento e com o tempo ele quer resgatar, ele quer tirar ali pra alguma coisa. Ou pra uma casa, ou pro... vamos supor, ele colocou ali 2, 3, 4, 5 anos. No momento que ele tira, tem algum tipo de prejuízo? Ô Léo, a gente fala justamente a respeito dessa taxa de carregamento. Então, para que você tenha um montante mais significativo, é importante justamente no momento de você fazer esse plano e ao acumular esse recurso, você está negociando com o próprio gerente para quê? Para que haja a migração de plano e você tenha o maior benefício possível. Bom, então tá aí, estamos conversando com Aldo Ramos, tirando suas dúvidas sobre a Previdência Privada. Agora, Aldo, eu vou deixar o espaço aqui para você dar algumas dicas para o pessoal, né, do que questionar exatamente, sobre as simulações, a orientação para quem ficou interessado, né? Quer pesquisar mais sobre o assunto, ou quer conversar com alguém de banco, algum gerente, né? Quem quer investir ali na Previdência Privada. Vale a pena só mais para aposentadoria ou para, como você falou, formatura também interessante, faculdade filho, projetos além da própria previdência, além da aposentadoria? Pronto, Léo, o que a gente falou anteriormente, além da complementação da aposentadoria, então todos os projetos de vida seu, você pode estar direcionando e fazendo planejamento utilizando essa previdência privada como investimento. Além disso, tem uma questão do benefício fiscal, Léo. Quando você faz o fundo de investimento, aplicação em fundo de investimento, no mês de maio e novembro, é o chamado Come Cotas, é deduzido da base. Enquanto a previdência privada não, você aplica e você só vai pagar o imposto de renda no momento do resgate total dessa aplicação ou no momento da renda. Além disso, uma das vantagens é, como a gente falou anteriormente, a diversificação do investimento. A outra é a sucessão patrimonial e
a mais interessante ainda é a questão do incentivo à disciplina, que nós ainda não temos essa disciplina como o europeu e o americano, Léo. Então, o menino, ele nasceu, ele já faz, por exemplo, quando você já começa cedo, você já pode colocar esse montante, por exemplo, numa carteira que dá uma rentabilidade maior, como o mercado de ações. Então, como há uma perspectiva de 40 anos para você receber, então você pode aumentar. O banco, por exemplo, tem um tipo de plano chamado de ciclo vida, que o próprio banco ele vai alterando isso para ir diminuindo o risco. Começa com um risco maior para buscar uma rentabilidade maior. Ele, quando se aproxima do recebimento dessa aposentadoria, ele direcionando toda para a renda fixa. Só para a gente fechar aqui, para quem indicar dessa chamada tabela progressiva e regressiva, quando se trata aí de imposto de renda. A tabela progressiva, Léo, é direcionada mais para justamente você tiver um prazo menor. Aí você vai pagar... É mais interessante a regressiva. A progressiva. Aliás, você vai pagar de 7,5% a 27,5% em função do montante. A regressiva, Léo, é para quem tem efetivamente um prazo maior. A ideia de um prazo maior. É uma ideia maior. 10 anos, por exemplo, Léo. 10 anos, ou seja, ele começa... num valor de 35%, a incidência de 35% de imposto de renda, mas quando chegar 10 anos, Léo, ele só vai pagar 10% de imposto de renda. Aldo, nosso agradecimento, suas dicas são importantes, né? Uma linguagem fácil, clara aí para o pessoal. Esse economês não é tão fácil, né? E a gente vai precisar da sua ajuda aí para a gente falar não só sobre a questão da reforma, mas esse momento aí da nossa economia, por exemplo, onde investir, quais as sugestões, quais as opções, né? Como o pessoal deve se portar. Então, o nosso agradecimento e queremos ter você mais vezes aqui na Rádio Indaiá. Tá ok, Léo. E eu fico aí à disposição da Rádio Indaiá, alguns dilemas financeiros que os ouvintes da Rádio Indaiá existir, pode repassar aqui para a Rádio Indaiá e na medida do possível a gente vai respondendo todos esses dilemas financeiros, Léo. Muito bem. À disposição. Mais uma vez, muito obrigado. O Aldo vai voltar mais vezes aqui com a gente para a gente falar de economia, para trazer essas dicas importantes. Levante a voz.